E nós, da imprensa, a maior parte da imprensa brasileira, meio que virou viúva desse jogador. Eu me incluo entre essas viúvas porque sou fã do Luan. E no clássico Grenal de ontem, no primeiro gol do Inter, olha o Luan aqui, ó. Onde ele tá aqui, ó? Fazendo, participando. Bom. Ele dá o passe que clareia toda a jogada para o Ramiro, ó. Recebe do Maicon, vai encontrar o Ramiro cruza e o Everton faz 1-0. Por que a gente destacou essa imagem? Eu trouxe a informação aqui, o Tite conversou com um amigo meu, jornalista, e disse para esse meu amigo, não foi para mim, por isso estou dando crédito, que ele acha o Luan um jogador sem posição, que a dificuldade que ele vê para o Luan na seleção é o fato de o Luan não ter uma posição. Eu vejo nisso um grande mérito, só que o Tite entende muito mais de futebol do que eu. Só queria mostrar nessa imagem que o Luan pode ser um jogador que atua numa função central ali de armação, ele poderia estar onde está o Ramiro, ele poderia estar onde está finalizando. Mas nessa função aqui de clarear a jogada, de pensar o jogo, olha o que fez o Luan. Não é maravilhoso esse passe? Maravilhoso. Eram 4 jogadores de Grêmio dentro da área, ele encaixa o passe perfeito. Ó, Ramiro, Everton, gol. Por sinal, se você fizer uma coletânea dos gols do Grêmio em 2017, você vai achar vários gols parecidíssimos com ele, muito bem trabalhado. Contra o Botafogo na abertura do Brasileiro, o gol do Ramiro, muito parecido. O Grêmio joga assim, e ele conduz o Grêmio. Você tem razão que o Tite entende mais de futebol do que todos nós. Sim. Tem um crédito, sim, monstruoso, mas assim, essa explicação que ele deu para o seu amigo, que o Luan é um jogador sem posição, eu acho que do jeito que a gente joga a bola hoje... É que ele vê uma dificuldade do Luan na seleção por isso. Eu acho que o Luan tinha que... Para quem tem 23, você pode ter um jogador como esse. Eu teria, sem dúvida nenhuma. Eu acho que ele pode jogar... Ele já deu entrevista aqui mesmo, né? Eu posso jogar pelo meio, pelo lado, de centroavante. Eu acho que é um jogador que tem que estar na seleção brasileira. Exemplo, eu não teria dúvida nenhuma. A posição exata do Thomas Miller? Exatamente. Nenhuma. Exatamente. Pode ser ala, Luan, exata do Thomas Miller. É a posição do Luan. Eu acho que seja craque, mas qual é a posição dele? Mas é a posição do Luan. É mais até porque ele pode ser... Não, ele joga de lado, ele joga de meia, ele joga de... Ele joga, pode ser volante. Ele já jogou pelo lado, ele já jogou de centroavante, ele já jogou de meia. Até de volante ele já atuou. Eu acho que isso é um bom exemplo. É um bom exemplo. Ótimo exemplo. É um jogador... Eu não teria uma seleção sem o Luan. Agora, tem treinador que também deixou de escalar o Thomas Miller porque achava que ele era um cara meio no Bayern. Ele sofreu um pouco. Não, é possível. É possível. Com o conceito hoje que você tem jogadores que desempenham funções assim, assado, específicas. Esse cara não se adapta aqui. Eu não posso ter o fulano de tal e o Beltrano no meu time, porque eles não acompanham o lateral. Mas eu só acho um pouco de incoerência, né? Porque você coloca o Diego Souza improvisar. Eu nunca vou aceitar essa improvisação do Diego Souza de 9 que o Tite levou para a seleção brasileira. Eu nunca vou aceitar. Eu vou sempre criticar. O Tite é incrível, a gente fala do trabalho dele, maravilhoso e tal, só que eu nunca vou aceitar. Porque ele usou o Diego Souza, levou o Diego Souza de 9, ele acreditava que ele podia desempenhar nessa função e ele não arruma uma posição para o Luan dentro do time, dentro da seleção brasileira, mesmo sendo um jogador de múltiplas características. Então, assim, eu acho que também tem um pouco da responsabilidade do treinador. Só que junto com essa informação do André, tem uma outra informação também que justamente pelo Luan não ter essa posição, os treinos dele são abaixo do que... aquém do que o Tite acostuma ter para os outros jogadores da seleção. E isso acabou afastando um pouco o Luan da seleção. Agora, por mais que a gente admire o Tite, e eu tenho profunda admiração pelo Tite, pessoal e profissional, função de jornalista é ser crítico. Claro. É perguntar... É porque a gente tá umas porradas aí não, mas a pior Tite, coisa, né? a pior coisa que pode acontecer é a gente só bajular e concordar. É perguntar, por que não o Luan? Claro. Agora, acho que hoje o Luan, por exemplo, não teria brecha como titular da seleção brasileira. Acho que não. Mas no elenco da seleção brasileira, eu acho que ele tem lugar. Como foi nos Jogos Olímpicos. Exato. Ele entrou, começou no banco e mudou a cara da seleção. E muitos botaram na conta de crédito, na coluna de crédito do Tite, a mudança, lembra? O Tite foi lá, visitou, falou com o Micali, pode ter sido essa. Tal. Como jornalista, me penitencio, junto com os meus colegas, Lédio Carmona incluído aqui, que em 2006 a gente confiava tanto no Parreira e tanto naquela geração que a gente deixou de fazer perguntas e fazer críticas pertinentes à formação daquele time. Coisa, né? Foi muito isso. Como fez uma Copa das Confederações muito boa
e não disputou as eliminatórias, quando chegou para a preparação para a Copa, poucos questionamentos. A gente via lá o Ronaldo gordo, Adriano Gordo, isso aí é questão de tempo, na hora H vai estar tudo certo. Isso é tudo uma questão de referência. A Alemanha ganhou a Copa das Confederações, ignora esse fato. Exato. A preparação dela não passa, pode até não ganhar a Copa, acho até que não vai ganhar esse ano, acho difícil repetir. Agora, ela não está nem aí que ganhou a Copa das Confederações. O Brasil quem entra nessa história? Ela está feliz porque revelou um monte de jogador, levou um time jovem, achou alternativas. Eu vou colocar uma imagem aqui que depois